leituras deste segundo domingo da Quaresma são leituras muito fortes, bonitas, marcantes, que nos levam a um abandono e uma maior confiança no Senhor. Quando eu meditava esse texto do Evangelho à noite, porque de dia se torna quase impossível, sempre vem e volta, tanto que até hoje não sei nem falar nem com o Anderson, com a Karina, cantar. E até a irmã, que coitada, chefe de retiro, hoje ficou um pouco desolada da minha parte. Mas, eu meditando essa leitura, me fez refletir uma coisa. O quanto cada um de nós, o quanto nós precisamos nos colocar diante da face de Deus. Porque o Evangelho hoje, o mesmo Evangelho que se comemora no domingo da transfiguração do Senhor, onde é apresentado o Senhor transfigurado. A própria palavra transfiguração, que vem do grego, a metamorfose, que os evangelistas evitam de usar, são poucas as vezes que aparecem no Evangelho a palavra transfiguração, até aqui na tradução em português, eles mudam um pouco dizendo o seu rosto mudou de aparência, mas no grego é metamorfose, houve uma metamorfose, foi transfigurado, para mostrar que, mas os evangelistas, voltando ao raciocínio, usam muito pouco essa palavra metamorfose, porque é uma palavra no vocabulário pagão, que metamorfose significa mudança do homem numa coisa divina, ou seja, em um Deus, porque o pagão acreditava em vários deuses. Eles acreditavam que o homem também poderia se tornar um Deus. E essa passagem do homem para ser Deus era a metamorfose. Então os evangelistas têm isso em mente, eles usam pouquíssimas vezes a palavra metamorfose no Evangelho para não confundir o que é a verdadeira transfiguração cristã, que é apontada no Evangelho de hoje, que nós chegaremos nessa meditação. Pois a transfiguração cristã, ela é não apenas como os pagãos tentavam se tornar Deus, mas se assemelhar ao Senhor a tal ponto que o Senhor viva em nós. É uma intimidade profunda com o Senhor. E eu dizia no início do homilia que eu fazia a reflexão que todo homem tem essa necessidade de buscar a face de Deus. Na primeira leitura a gente vê Abraão. Abraão que foi o homem da promessa. Homem que a um certo ponto, ele que vivia na sua tenda com o seu gado, com a sua esposa, os seus escravos, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, pega essas coisas e parte. Que em hebraico essa palavra partir já diz tanta coisa, aquele famoso leherar, ou seja, parte, entra no seu coração, conhece a si mesmo e vai no meu nome. E Abraão, sem saber quem que era aquela entidade, aquela divindade que aparecia para ele não sabia quem era, mas ele acreditava no seu coração que havia só um Deus, não vários deuses. E Deus, porque viu a coerência do coração de Abraão, Deus resolve se manifestar a Abraão. E depois de tantas manifestações, de tantos caminhos que Abraão vai fazendo, até esse primeiro passo de aliança, que é passar no meio dos animais partidos, que depois Deus ainda pede muito mais de Abraão, que a gente lê em Gênesis, a gente vê, até a circuncisão da carne, o pacto que toca a carne, para mostrar que é um pacto de vida, viver com o Senhor. E o Senhor diz para ele: Abraão, te darei uma descendência. Conta as estrelas do céu se pode. Eu acho muito bonito. Deus, ele brinca. Conta as estrelas do céu se pode. Mas como, Senhor? A minha esposa é estéril, eu sou velho. Como eu vou ter filho com as estrelas do céu? É uma coisa que parece uma loucura. Mas Deus cumpre essa promessa. E Deus fez a promessa a Abraão. Mas é muito bonito que Abraão, ele caminha até a chegada dessa promessa. Ele caminha à luz da face de Deus. Não que Abraão via Deus, como nós vemos um ao outro, mas ele via Deus no seu coração. Ele escutava Deus falar com ele no seu coração. Ele fazia a experiência viva de Deus a tal ponto que a Sagrada Escritura diz que ele via, que ele falava com o Senhor. Nós sabemos que falar com Deus
O próprio Moisés, Senhor, mostra-me a tua face. Moisés, um homem não é capaz de ver a minha face e continuar a viver. Mas Senhor, mas eu quero te ver. Daí o Senhor fala, bom, então se esconde na tenda. E quando eu passar, minha glória passar, você me verá pelas costas. E Moisés viu o Senhor pelas costas. Mas esse ver a Deus é um ver interior. E o homem, toda vez que ele sai ele sai da frente da face de Deus, toda vez que ele sai diante da face de Deus, ele automaticamente, a sua face escurece, ou seja, vem o pecado. Como Adão e Eva. Adão vivia diante da face de Deus da Sagrada Escritura. Adão falava, via Deus. Quando ainda não havia o pecado. Quando o pecado não tem entrado no coração do homem. Mas no momento que Adão pecou, a sua face se escurece. Em vez de ele estar diante de Deus, ele foge da face de Deus. Tanto que quando o homem peca, a primeira reação que o homem tem diante do pecado, diante da situação e da pessoa, é fugir. Porque fugindo a sua face escurece. Porque ele não está mais na graça da face de Deus. Basta nós olharmos muitas vezes, tanta pessoa que a gente vê caminhando, às vezes no meio da rua, a gente olha para as faces das pessoas e a gente percebe uma face escura. Percebe. E aí sente que não tem aquela luz de Deus na pessoa. Até quando uma pessoa está possessa, se você olhar bem a face da pessoa, além de ela ser transtornada, é escura. Porque não reflete a luz do Senhor, não reflete o Senhor. Então viver essa transfiguração é estar primeiramente diante da face dele. Porque toda vez que nós nos encontramos e nos colocamos diante da face de Deus, automaticamente nós somos o que somos. E diante da face de Deus é o Senhor que nos transforma. Não somos nós que nos transformamos. É Ele que nos transforma. É Ele que nos transfigura. Uma vez eu li em um livro de espiritualidade que havia um monge que dizia apenas o seguinte: eu só estou em adoração. Quando eu estou em adoração eu não digo nada, porque é o Senhor que me transforma nele. E é por isso que nós também fazemos adoração. Além de reconhecer que não somos nada e adorar a Deus com o nosso ato, mas é deixar que Deus também, na adoração, nos transforme, nos transfigure nele. Porque por mais que nós podemos correr, fazer tantas coisas, até para nos converter e mudar de vida, se não é a graça de Deus, não adianta nada. É tudo em vão. Tudo em vão. Agora, se Deus era apenas o querer do coração do homem, e o homem se coloca à disposição, Deus ele trabalha. E o bonito disso é que, nesse momento que os discípulos presenciaram a transfiguração, é um momento que era necessário eles presenciar. Porque Jesus havia pregado a eles também a palavra. Havia pregado para eles que o fim deles também estava próximo e que a cruz iria chegar. Havia dado uma direção bem clara, mas diante da cruz os discípulos querem fugir. Como nós, diante do sofrimento, muitas vezes queremos arrumar uma escapatória para fugir. E nesse momento, o Pai vê a necessidade de glorificar já o seu Filho. Tanto que a conversa entre eles, entre Moisés, Elias e Jesus, era sobre a morte, sobre o que ele deveria sofrer. Para que os discípulos escutassem também essa conversa. E vissem que naquela conversa o Pai estava glorificando e falando: bom, eu estou contigo nesse caminho. E depois diz: escutai o que ele vos diz. Porque os discípulos não queriam escutar a cruz. Mas o Pai diz: escutai o que ele vos diz. E é interessante que estavam Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja. Os mesmos que no horto
diante do momento extremo de dor, abandonaram. Não aceitaram o sofrimento, não aceitaram partilhar do sofrimento do mestre, dormiram. Então, isso também é verdade. Toda vez que alguém também ele não sabe o que fazer, ele vai dormir. Por que as pessoas que vivem depressão vivem com sono? Não, é que vocês escutam a confissão, eu escuto, eu sei. Todos que têm depressão vão sempre dormir. Todos. Tem um sono que, apesar que eu tenho um sono que é incrível, mas eu não vivo em depressão. Meu sono é de cansaço, mas espero que de vocês também. mas as pessoas que têm depressão falam, padre, à tarde eu vou dormir. Padre, de manhã eu durmo. Dorme o dia inteiro, mas como fuga, porque não quer pensar, então vai dormir. Porque o sono aí é um torpor que evita a pessoa de pensar, evita a pessoa de enfrentar, pegar o boi pelo chifre e falar, é assim, vamos resolver. É uma fuga. Agora Jesus não quer que a gente fuja. Tanto que Jesus quis e fez questão que nesse momento de cruz, os seus discípulos já vissem, escutassem o que ele estava dizendo. Mas junto com os discípulos também estavam Moisés e Elias. Alguns autores interpretam, alguns biblicistas, dizendo que é a lei e os profetas. É correto. Mas é interessante também olhar a figura de Moisés e Elias. Porque Moisés e Elias foram dois homens que foram arrebatados diante da face de Deus. Moisés, se sabe que quando ele entra na Terra Prometida, ele desapareceu. Não se sabe nem onde ele foi enterrado. Mas a Midrash é uma história contada pelos judeus, pelos rabinos, que diz que naquele momento que o corpo de Moisés caiu no chão, caiu por terra, Moisés se lamentou com Deus e disse, mas Senhor, eu trouxe o povo até aqui, por que eu não entro? E daí naquele momento veio o anjo do Senhor, que é a presença do próprio Senhor diante de Moisés. E Moisés olhou para o anjo, viu que o anjo iria levar a sua alma, e Moisés disse para o anjo, mas por quê? Eu, que sou amigo de Deus, Deus agora quer me tirar. Por quê? E o anjo do Senhor disse, Moisés, um amigo, ele ama. E um amigo quer sempre a presença desse amigo consigo. E essa midrash contada pelos amigos que naquele momento o anjo do Senhor se debruçou, se deitou em cima do corpo de Moisés, beijou Moisés e levou a alma de Moisés com um beijo. Elias, outro que, a um certo momento, terminando a sua missão, depois de tanto sofrimento e tanto anúncio, é arrebatado numa carruagem de fogo. E testemunha, quem testemunha? Eliseu. E ganha a promessa. Não, se veres eu ser arrebatado, terás, mas eu quero a proporção dobrada do teu poder. E ele recebeu a porção dobrada e testemunhou. 2 homens arrebatados. Para mostrar que esse caminho de seguimento do Senhor, caminhar à face do Senhor, é caminhar para viver com Ele. Para ser arrebatado também com Ele. Não sei como diz o protestante, mas no sentido de viver a vida com o Senhor. E eu acho muito bonito que Pedro, diante de tudo isso, que não entendia nada, ele viaja na maionese. O Pedro diz, mas Senhor, é tão bom estar aqui. É lógico, tem momentos assim que é sempre bom, é que nem quando está todo mundo lá louvando, glorificando, a mão lá trocando as lâmpadas, pulando. É sempre bom, é uma alegria. E diz, vamos construir uma tenda? E aqui eu ficava pensando, olha como Pedro, já desde aquela época, tinha a vocação de ser construtor de catedrais. Já queria construir uma tenda. Hoje tem a catedral. Que é a Catedral de São Pedro. Eu brincava comigo na minha oração, brincando, olha, como desde aquela época ele já tinha tanta vocação para construir tantas igrejas. Mas ele disse, é tão bom, Senhor, e é bom mesmo.
mas não entendeu nada. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que ele testemunhasse que a glória do Senhor era caminhar até a sua cruz. E que mais tarde eles iam entender, e entenderam mais tarde. Mas o que eu quero terminar essa homilia para me estender demais, que hoje eu fiquei muito feliz quando eu escutava, foi logo uma pessoa que eu escutei hoje de manhã, e o que me fez refletir também no Evangelho de hoje, uma jovem que ela me dizia que isso é realmente ver o Senhor. Ela me dizia: padre, eu estava indo para o trabalho, e indo para o trabalho, a um certo momento o trem parou na estação, acho que é Água Branca ou Barra Funda, Barra Funda, parou na Barra Funda, e naquele momento Deus falou no meu coração: desce. E Deus fiquei, eu não vou, isso é coisa da minha cabeça, não é? Deus sentia que aquilo veio mais forte aquela voz no meu coração: desce, 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 desce. E o trem ficou parado, 5 minutos. Só quando ela desceu do trem, as portas fecharam. E ela falou assim, pegou o texto na mão e falou assim: e agora? Daí Deus falou: caminha. E ela falou: para onde? Deus falou: caminha. Até que Deus levou ela, foi guiando ela foi escutando a voz do Senhor no coração, até que ela entrou num beco, que era quase uma favela, um lugar todo pichado, pessoa fumando droga, tudo, e quando ela olhou, no meio daqueles drogados estava a irmã dela. E daí Deus falou para ela assim, chama ela, e ela falou assim: vem. Ela falou o nome da pessoa, que agora eu não vou falar para não expor, falou: vem cá, fulano e tal. A moça falou: não vou. Ela falou: eu te mando, vem cá. E ela enfrentou todos os traficantes e pessoal que estava lá atrás. Hoje ela não pode nem entrar lá, que ela está ameaçada de morte. Mas, e depois ela trouxe a irmã, hoje a irmã está fora das drogas e está caminhando para essa libertação. Mas tudo porque ela escutou a voz de Deus. Não que ela escutou, ela viu o Senhor dentro dela. Isso é ver o Senhor. Isso é viver diante da face de Deus. Porque quando você está diante de uma pessoa, que nem a gente está aqui, eu estou falando com vocês, fazendo homilia, mas eu estou olhando o rosto de cada um, a face de cada um. E eu estou vendo vocês. Vocês também estão me vendo, eu estou falando. E eu olhando para cada um de vocês, eu também sei o que vocês podem ou não até estar ali no coração de vocês. Mas estar na face de Deus é isso. É pesquisar o coração do Senhor e deixar que o Senhor entre também no nosso. Quando dois amigos, muitas vezes quando eu ia na casa de um amigo meu, eu falava para minha mãe: eu vou ver o fulano de tal. Vou na casa de fulano de tal, vou ver o meu amigo. Hoje eu vi aquele... Porque o ver, ele denota o quê? Uma amizade. Ele denota uma comunicação. Ele denota uma transmissão de mensagem. E ver a face do Senhor é isso. É colocar o nosso coração no coração dele. E deixar ele colocar o dele em nós. Porque nós somos já criados à imagem e semelhança dele. E à medida que nós estamos diante dele, nós nos tornamos ele. Ele nos torna ele. Porque a essência nós já temos. Que é dada pelo próprio Senhor. Por isso Deus, ele quer que nós estejamos na sua presença. Porque ele nos olha, e quando ele nos olha, é como Pedro disse: Senhor, é tão bom. Em grego, é tão belo. A palavra é belo. É tão belo estar aqui. Porque o belo na Escritura é o mesmo belo que se refere à criação no início. Quando Deus criou as coisas, disse: como é bom, como é belo tudo que criou. Então, à medida que nós entramos nessa dinâmica, nós conseguimos sermos guiados pelo Senhor, e a nossa intimidade com o Senhor aumenta, a ponto de saber até como dirigir a nossa vida pelo Senhor. Então, o Evangelho hoje é um grande convite a cada um de nós a nos colocar na presença do Senhor
Escutar também quando Ele nos diz momentos de cruz, de sofrimento, aceitar, viver na sua presença e caminhar para essa intimidade profunda. Caminhar para essa intimidade profunda com Ele. Então peçamos isso nessa Eucaristia, esse grande dom, essa graça, e consagremos hoje a nossa vida a Nossa Senhora Rainha da Paz. E vamos abandonar a mão do Senhor. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória, nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Isto pedimos com Maria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Hoje no homilia eu falava sobre a imagem de Deus nos transfigurar. Nossa Senhora, na mensagem do dia 25 de fevereiro de 2010, ela diz: queridos filhos, nesse tempo de graças, quando também a natureza se prepara para oferecer as cores mais belas do ano, eu vos convido, filhinhos, a abrir os vossos corações a Deus Criador, para que Ele vos transfigure e vos modele a própria imagem, a fim de que todo bem adormecido nos vossos corações possa acordar para a vida nova e com desejo veemente em direção à eternidade. Obrigada por teres respondido ao meu chamado. Então Nossa Senhora tem muita comunhão com a Igreja, com o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, e por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, e de Dom Bosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.